E a dica agora, especificamente, vai para o chamado erro sobre a pessoa, também conhecido como error in personae. Já se usou esse nome na prova da ordem, previsto no artigo 20, parágrafo 3º do nosso Código Penal. O erro sobre a pessoa é também chamado de erro sobre a pessoa ou erro in personae, um nome mais bonitão assim. Ele tem um macete que é matador, não tem como errar isso nunca mais na sua vida, tá? Presta atenção. Começa assim. Erro sobre a pessoa é o erro do irmão gêmeo. Grava esse exemplo. Porque é um erro onde o agente se confunde sobre a identidade da vítima. Ele se confunde sobre quem é quem. Ele se confunde a respeito de quem é quem. Ou seja, é um erro sobre quem é a vítima que ele está lesionando. Em regra vai ser no homicídio, na lesão corporal e tal. Mas o importante é que você saiba que a questão vai mostrar que o agente confundiu quem é quem, porque as pessoas são parecidas, porque são irmãos. Por isso a gente fala que é o erro do irmão gêmeo. Essa questão já caiu na prova algumas vezes, sempre com o mesmo exemplo, aquele exemplo do estado puerperal. A mãe, que logo após o estado puerperal, vai até o berçário matar o próprio filho, perturbada ali por aquelas alterações hormonais e tal. E ela vai lá matar o próprio filho, mata um bebê, e no dia seguinte se descobre que ela matou o filho de outrem. E aí, atenção, porque confundiu quem é quem. Tá? Ou seja, ela confundiu a identidade, porque os bebês são parecidos. Bebê recém-nascido, ela estava meio perturbada e tal. Então, nesse caso, é o chamado erro sobre a pessoa. Pode usar o exemplo do irmão gêmeo clássico, né? Você chegou lá na casa do João para matar ele, tocou a campainha, ele abriu a porta, você matou. Era o José, irmão gêmeo dele, e o João estava na cozinha fazendo almoço. Baile de máscara, 2 vítimas usando a mesma fantasia, né? Tava escuro, tá? Então, sempre que você confunde quem é quem, um erro de valoração a respeito da identidade da vítima, chama-se erro sobre a pessoa. Tudo bem? E aí? E aí que a consequência trazida por esse erro, lá do artigo 20, parágrafo 3º, é que o agente responde como se tivesse atingido quem pretendia. O agente responde como se tivesse lesionado quem queria. Então é como se não tivesse errado. Por isso que na prova, quando isso caiu lá, a mãe, sob influência do estado puerperal, vai lá e mata o bebê, achando que é o dela, ela cometeu homicídio, tá? Porque ela matou alguém, o filho de outrem. Ela vai levar o filho dela para casa. Tá? Beleza? Tá. Mas ela responde por o quê? Pelo infanticídio. Já que é para responder como se tivesse atingido quem pretendia. E se ela tivesse matado o próprio filho logo após o parto, sob influência do estado puerperal, seria infanticídio do artigo 123 e não o homicídio que ela realmente cometeu porque ela matou alguém. Tudo bem? Então, ó, erro sobre a pessoa ou erro in personae do artigo 20, parágrafo 3º, é o erro do irmão gêmeo. Isso aqui resolve a questão. O agente confunde quanto à identidade da vítima. E aí, qual é a consequência prática que normalmente é o que a questão de prova quer saber? Responde como se tivesse atingido quem pretendia. Quer dizer, como se não tivesse errado. Como se não tivesse se confundido. Como se a vítima que ele atingiu fosse quem ele queria, quem ele achava que estava lesionando. O exemplo que caiu 2 vezes na prova com esse gabarito, que confundiu quem é quem, é o da mãe querendo matar o próprio filho sob o estado puerperal, confunde com o filho de outrem. E ela pratica um homicídio porque ela mata alguém, mas ela responde pelo infanticídio, que é outro crime menos grave previsto no artigo 123. Tudo bem? Legal? Então, importantíssimo, já caiu várias vezes, já caiu na segunda fase. Lembrando que tivemos uma questão
que tocava nesse erro, que falava desse erro, muito semelhante, usava, na verdade, esse exemplo da mãe sob influência do puerpério, e que vai lá e mata, né? Você foi cobrado na prova isso, mas numa outra situação, numa situação clássica de erro de execução, que vai fazer parte de outra dica. Por quê? Porque ela não confundia a identidade, ela só errava o tiro. E a gente vai falar em outra dica do erro de execução. Eles usaram o exemplo do berçário para ver se confundia a cabeça. Lembre-se, é o erro do irmão gêmeo. E o caso da mãe é porque ela confunde os bebês. Aí você vai trabalhar com erro sobre a pessoa. Tudo bem? E responde com todas as características da vítima como se tivesse atingido quem pretendia. O fato típico, causa de aumento, diminuição, qualificadora, forma privilegiada. Esquece quem sofreu o resultado, quem morreu, por exemplo, e trabalha com tudo como se tivesse atingido quem você pretendia. Legal? Tranquilidade. Artigo 20, parágrafo 3º, erro sobre a pessoa, tema muito cobrado mesmo, talvez o erro acidental, né, mais badalado aí no exame de ordem que a gente tem.